Meu celular vibrou às 22h37. Era uma mensagem da Júlia. Amor, você precisa ver isso. Me desculpa. O coração disparou antes mesmo de eu abrir a imagem. Às 6 horas, ele havia me dito que precisava de tempo. 6 horas que eu havia passado chorando no banheiro, tentando entender onde tinha falhado, o que tinha feito de errado para ele precisar se afastar de mim. Não é você, é eu mesmo. Estou confuso, preciso de um espaço para pensar direito sobre nós. As palavras ainda ecoavam na minha cabeça quando vi o print. Instagram, o perfil dele, uma foto nova, postada há 15 minutos. Ele estava de mãos dadas com ela, sorrindo, aquele sorriso que eu achava que era só meu. A legenda me cortou como uma lâmina. Paz é estar com quem te entende de verdade. Meu mundo desabou. Não consegui respirar por um segundo, 2, 3. O ar não chegava aos pulmões. Meus dedos tremiam segurando o celular, a tela embaçada pelas lágrimas que começaram a cair sem que eu percebesse. Ele postou isso, no mesmo dia, no mesmo maldito dia em que me disse que estava confuso. Confuso? Que confusão é essa que resolve em 6 horas com outra pessoa? Liguei para ele, uma vez, 2, 3, caixa postal. É claro que era caixa postal. Ele estava ocupado demais sendo feliz com ela para atender a destruição que havia causado em mim. Mandei mensagem, viu o post, visualizou, não respondeu. Mandei outra, 6 horas. Você conseguiu esquecer de mim em 6 horas? Visualizou novamente. O silêncio gritava mais alto que qualquer explicação. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei como nunca havia chorado por ninguém. Não era só o fim do relacionamento, era a humilhação. Era descobrir que enquanto eu acreditava nas palavras dele, ele já estava construindo algo com outra pessoa. Era saber que fui a última a saber da minha própria história. Peguei o celular de novo e olhei a foto. Ela era bonita, claro que era. O cabelo louro, o sorriso perfeito, as unhas feitas, tudo o que eu não era. Tudo o que aparentemente ele queria. Mas o que me destruiu mesmo foi ver os comentários, amigas dele parabenizando, como se fosse algo a ser celebrado, como se eu nunca tivesse existido, como se os 2 anos que vivemos juntos fossem apenas um rascunho para a história real que ele estava começando agora. Voltei à foto, a data. Hoje, às 22h22, 15 minutos antes de eu saber que havia sido substituída. Quanto tempo eles ficaram pensando na legenda perfeita? Quanto tempo ele passou escolhendo o filtro certo para mostrar para o mundo como estava feliz sem mim? O pior não foi a traição, foi a pressa. A pressa em me apagar, a pressa em mostrar para todo mundo que já tinha encontrado outra, como se eu fosse um erro que ele precisava corrigir rapidamente. Meu telefone vibrou de novo. Era minha mãe. Filha, tá tudo bem? A Júlia me ligou preocupada. Nem consegui responder. Como eu ia explicar que o homem por quem eu havia me apaixonado, em quem eu confiava cegamente, havia me trocado em uma tarde? Como eu ia dizer que enquanto eu chorava por ele, ele estava posando para fotos românticas com outra? Fui pro quarto e me joguei na cama. Nossa cama. A cama onde ele havia dormido ontem, me abraçado, sussurrado que me amava. Mentira. Tudo mentira. Peguei a blusa dele que estava no armário. Ainda cheirava a ele. Aquele perfume que eu amava, que me fazia sentir segura. Agora só me fazia sentir idiota. Idiota por ter acreditado, por ter confiado. Idiota por ter amado alguém que já estava de saída há muito tempo. Olhei para o espelho e vi meu reflexo destroçado. Os olhos inchados, o cabelo bagunçado, a maquiagem borrada. Assim que ele me deixou. Assim que ele quis deixar. Enquanto ela estava perfeita na foto, eu estava destruída nos pedaços que ele espalhou. 6 horas foi o tempo que ele precisou para esquecer de mim. 2 anos jogados no lixo em 6 horas. E eu, como uma idiota, ainda estava aqui, ainda estava sofrendo, ainda estava tentando entender o que havia acontecido. Mas eu já sabia. Ele nunca havia me amado de verdade. Não da forma que eu achava, não da forma que eu merecia. Ele já tinha encontrado o que procurava e não era eu. O tempo que ele disse que precisava não era para pensar, era para organizar a saída, para preparar a entrada dela, para me tirar de cena sem assumir que havia outra esperando nos bastidores. Fechei os olhos e senti o gosto amargo da verdade. Ele nunca foi meu. Eu é que fui sua enquanto foi conveniente.
E agora que não era mais, ele simplesmente passou para a próxima, como quem troca de roupa. 6 horas, malditas 6 horas que mudaram tudo. 3 meses atrás, eu ainda acreditava que éramos invencíveis. Conheci o Pedro numa festa de aniversário da minha prima. Ele estava encostado no bar, rindo com os amigos, e quando nossos olhares se cruzaram, senti aquela coisa que você só lê em livros românticos. Borboletas, coração disparado, o mundo parando por um segundo. Ele veio falar comigo, charme na medida certa, engraçado sem ser palhaço, interessado sem ser invasivo. Conversamos a noite toda sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Quando me pediu o número, eu já sabia que estava perdida. Os primeiros meses foram um sonho. Ele me buscava no trabalho, trazia café da manhã no domingo, mandava mensagens de bom dia com foto de alguma flor que via na rua, me levava para conhecer lugares novos, me apresentou para os amigos, postava foto nossa nos stories com corações e declarações bobas que me faziam derreter. Eu me entreguei completamente, como sempre faço, como sempre fiz com todos que amei. Pedro não foi diferente, foi pior. Com ele, eu me permiti sonhar com o futuro, casa, filhos, envelhecer juntos. Eu falava sobre isso e ele sorria, concordava, fazia planos comigo. Quando tivermos nossa casa, quero uma cozinha grande para você cozinhar seus pratos maravilhosos, ele dizia. Nossos filhos vão ter os seus olhos, ele sussurrava no meu ouvido. Quero envelhecer vendo você sorrir todo dia, ele prometia. Mentiras, todas mentiras bem ensaiadas. A mudança começou sutil. Primeiro, ele parou de postar nossas fotos. Não sou muito de redes sociais, justificou. Eu aceitei. Depois, as mensagens de bom dia ficaram mais espaçadas. Ando corrido no trabalho, explicou. Eu compreendi. As saídas com os amigos dele, que antes me incluíam, passaram a ser só coisa de homem. Os fins de semana, que eram nossos, começaram a ter compromissos familiares ou coisas para resolver. Sempre alguma coisa mais importante que eu. Mas o pior era quando estávamos juntos, o celular sempre na mão, sempre uma mensagem urgente para responder, sempre um sorriso meio escondido quando lia alguma coisa. Quando eu perguntava, ele dizia que era trabalho, que era o irmão, que era besteira. Você anda muito insegura, ele começou a dizer. Não era assim antes. E eu acreditei. Comecei a me policiar. Parei de perguntar sobre o celular, parei de reclamar quando ele cancelava nossos planos, parei de pedir para ele postar nossas fotos. Eu me diminuí para que ele não me achasse muito intensa. Que idiota eu fui. Lembro da última vez que fomos jantar juntos, há 2 semanas. Ele estava mais distante que nunca, mexendo no celular mesmo enquanto eu falava. Quando perguntei se estava tudo bem, ele explodiu. Por que você sempre acha que tem algo errado? Por que não consegue curtir o momento sem ficar paranoica? Pedi desculpas, na frente de todo o restaurante. Eu pedi desculpas por me importar com ele, por querer atenção, por querer ser prioridade na vida do homem que eu amava. Na semana passada, ele começou a falar sobre dar um tempo. Jogava a ideia no ar, como se fosse testando minha reação. Às vezes acho que seria bom a gente ter um espaço, dizia. Não acha que estamos muito grudados? Perguntava. Eu sempre mudava de assunto. Sempre tentava mostrar que podíamos ser independentes sem nos afastar. Sempre implorava diretamente para ele não me deixar. Porque eu sabia, lá no fundo, eu já sabia que ele estava se preparando para partir. As pessoas só pedem tempo quando já encontraram onde querem gastar esse tempo, e não com você. Ontem de manhã, ele mandou mensagem. Podemos conversar hoje? É importante. Passei o dia inteiro nervosa. Arrumei o cabelo, passei perfume, vesti a blusa que ele mais gostava. Como se estar bonita pudesse fazê-lo lembrar por que me amava. Como se a aparência pudesse salvar um relacionamento que ele já havia enterrado na cabeça. Ele chegou sério, nem me beijou. Sentou no sofá com aquela expressão de quem vai dar uma notícia ruim. Meu coração já estava preparado, mas mesmo assim doeu quando ele disse: Acho que a gente precisa dar um tempo. Tentei argumentar, tentei entender, tentei salvar. Ofereci mudar, ofereci espaço, ofereci qualquer coisa que ele quisesse. Mas ele já havia decidido. Estava apenas cumprindo o protocolo, me comunicando uma decisão que havia tomado sozinho.
Não é você, sou eu. Preciso resolver algumas coisas na minha cabeça. Preciso de um tempo para pensar direito. Ele saiu. Eu fiquei. Chorando, tentando processar, tentando entender onde havia errado. Ligando para minha mãe, para as minhas amigas, perguntando se era normal, se homem fazia isso mesmo, se eu deveria esperar. Todas disseram que sim, que ele voltaria, que era só uma fase, que amor verdadeiro supera qualquer coisa. 6 horas depois, o print chegou. E eu descobri que o tempo que ele precisava já tinha endereço, nome e sorriso. O tempo que ele precisava era dela, sempre foi dela. E eu, idiota, ainda estava aqui esperando ele voltar. 3 da manhã e eu ainda estava acordada, encarando aquela foto. Não conseguia parar de olhar. Era como cutucar uma ferida aberta, mas não conseguia parar. Analisava cada detalhe, a forma como ele segurava a mão dela, o ângulo da foto, a roupa que ele estava usando, a mesma camisa que eu havia dado de presente no mês passado. Ele estava usando meu presente para posar com ela. Às 4 da manhã, meu celular tocou. Era ele, finalmente. Alô? Minha voz saiu rouca, quebrada. Oi, eu vi que você mandou mensagem. Sério? Só isso que você tem para dizer? Olha, não foi o que você pensou. Não foi o que eu pensei? Sentei na cama, a raiva começando a queimar por dentro. Pedro, você postou uma foto romântica com outra mulher no mesmo dia que disse que precisava de tempo. O que exatamente eu deveria pensar? A gente não tinha nada sério, era só uma amiga. Amiga? Levantei e comecei a andar pelo quarto. Amiga que você posta declarando que encontrou paz com ela? Amiga que você segura a mão em foto pública? Que tipo de idiota você acha que eu sou? Não grita comigo, você tá sendo dramática. Dramática. Essa palavra me acertou como um soco. Dramática por estar magoada, dramática por ter sentimentos, dramática por esperar o mínimo de respeito. Há quanto tempo, Pedro? O quê? Há quanto tempo você está com ela? E não me minta porque eu vou descobrir de qualquer jeito. O silêncio do outro lado da linha já era a resposta. Há quanto tempo? Repeti, a voz mais firme. Olha, isso não importa agora. Importa pra mim. Há quanto tempo você tá me enganando? Eu não te enganei. A gente não tinha compromisso de exclusividade. Não tinha compromisso? Gritei e não me importei se os vizinhos ouvissem. Pedro, você me dizia que me amava, falava de futuro comigo, dormia na minha cama, conheceu minha família, eu cozinhava pra você todo fim de semana. Que parte disso não era compromisso? Você tá exagerando as coisas. Nunca prometemos nada oficial. Oficial? Como se amor fosse contrato assinado. Como se 2 anos da minha vida fossem apenas um mal-entendido. Responde à pergunta. Há quanto tempo? 3 meses. O chão sumiu dos meus pés. 3 meses. 3 meses que ele estava vivendo 2 vidas. 3 meses que eu estava sendo feita de idiota. 3 meses que ele chegava aqui depois de estar com ela. 3 meses, repeti, incrédula. 3 meses, Pedro. E eu, como uma imbecil, notando que você estava diferente e perguntando se era algo que eu tinha feito. E você dizendo que eu estava paranoica. Eu estava certa, explodi. Eu estava certa em desconfiar. Meu instinto estava certo e você me fez pensar que eu estava louca. Não grita comigo, se você não consegue ter uma conversa civilizada. Civilizada? Ri, mas não havia humor algum na minha voz. Você quer que eu seja civilizada depois de descobrir que você me traiu por 3 meses? Depois de descobrir que enquanto eu planejava nosso futuro, você já estava construindo o seu com outra pessoa? Não foi assim. Foi exatamente assim. E sabe o que é pior? Não é nem o fato de você ter me traído, é o fato de você ter me humilhado. Postou ela no mesmo dia, Pedro, no mesmo dia. Não conseguiu nem esperar 24 horas para mostrar para todo mundo como estava feliz sem mim. Eu não pensei. Não pensou ou não se importou? Porque há uma diferença gigante entre as duas coisas.
Ele ficou em silêncio. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha, provavelmente pensando em como sair dessa situação da forma menos arranhada possível. Olha, eu sinto muito que você descobriu assim. Não era para ser dessa forma. Como era para ser, Pedro? Como? Você ia me contar quando? No nosso casamento? Quando eu estivesse grávida? Quando? Eu ia te contar. Mentira! Você só tá falando comigo porque eu descobri. Se não fosse o print, você nunca ia ter coragem de assumir o que fez. Não é verdade. É sim. Você é um covarde, Pedro. Um covarde que não teve coragem nem de terminar comigo direito. Teve que inventar essa história de preciso de tempo para poder sair de fininho e não assumir que já tinha escolhido outra pessoa. Não foi assim. Foi sim, foi exatamente assim. Você me fez de idiota por 3 meses, me fez questionar minha própria sanidade, me fez achar que eu estava paranoica e, quando não conseguiu mais esconder, inventou uma desculpa esfarrapada para poder sair sem assumir a culpa. Olha, eu vou desligar se você não parar de gritar. Então desliga, desliga e volta para ela, volta para sua paz, para quem te entende de verdade, porque agora eu entendo também. Entendo que você nunca me amou. Entendo que eu fui apenas um passatempo até você encontrar o que realmente queria. Isso não é verdade. É verdade, sim. E sabe de uma coisa, Pedro? Obrigada. Obrigada por ter mostrado quem você realmente é antes de eu perder mais tempo da minha vida com você. Desliguei. Minhas mãos tremiam, meu corpo inteiro tremia. Mas pela primeira vez desde que vi aquela foto, eu não estava chorando. Estava com raiva. E raiva era muito melhor que tristeza. Não consegui dormir. Depois da ligação, fiquei acordada, repassando os últimos meses na minha cabeça. E cada memória agora tinha uma cor diferente. Cada comportamento estranho dele, cada desculpa esfarrapada, cada vez que me fez sentir que eu estava exagerando. Às 6 da manhã, o telefone tocou. Era a Júlia. Como você está? Péssima, mas descobrindo coisas. Que tipo de coisas? Júlia, você lembra quando eu comentei que ele estava estranho há uns 3 meses? Lembro, você disse que ele estava distante, mexendo muito no celular. Era ela. Já fazia 3 meses que ele estava com ela. Esse filho da puta. Júlia, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja honesta comigo. O silêncio do outro lado da linha me deu a resposta antes mesmo dela falar. Júlia, eu desconfiava, mas não tinha certeza e não queria te machucar sem ter certeza. Como você desconfiava? Semana passada, eu vi ele no shopping com uma loira. Estavam de mãos dadas, rindo. Pensei em tirar foto, mas achei que podia estar enganada. Achei que podia ser prima, irmã, sei lá. Por que você não me contou? Porque eu te conheço. Você ia querer confrontar ele, ia fazer um escândalo. E se eu estivesse errada, ia acabar com um relacionamento que talvez tivesse salvação. Eu entendi. As amigas sempre ficam nessa posição horrível. Contar e correr o risco de destruir um relacionamento que talvez tenha esperança, ou não contar e correr o risco da amiga descobrir do pior jeito possível. Tem mais uma coisa, ela continuou. O quê? Procura o Instagram dela, Larissa Mendes. Meu coração disparou. Como você sabe o nome dela? Fui investigar depois que vi a foto ontem. O perfil dela não é privado. Corri pro Instagram, digitei o nome. Lá estava ela, Larissa Mendes. Cabelo loiro, sorriso perfeito, corpo escultural. Tudo o que eu não era. Comecei a rolar o feed dela. As fotos eram um soco atrás do outro. Foto dela em um restaurante que eu conhecia. O mesmo restaurante onde Pedro tinha dito que foi jantar com os amigos do trabalho há 2 meses. Foto dela usando uma blusa que eu tinha visto nas mãos dele. Quando perguntei, ele disse que era presente para a irmã. Foto dela com um buquê de flores, as mesmas flores que ele costumava me dar, mas que parou de dar há 2 meses porque estava sem dinheiro. E a mais dolorosa, uma foto dela de 3 semanas atrás, em uma praia que eu morria de vontade de conhecer. Pedro havia dito que tinha ido viajar sozinho para clarear a cabeça. Mentira! Ele foi com ela. Júlia, estou vendo o Instagram dela. Ele me mentiu sobre tudo, sobre tudo. Que filho da puta desgraçado. Continuei rolando. Havia mais, muito mais. Uma foto dela em uma festa, há 2 meses.
No fundo da foto, borrado, mas reconhecível, estava Pedro, na mesma festa que ele disse que não foi porque estava cansado. Um story antigo dela, salvo nos destaques, de um presente caro que ela havia ganhado, um relógio que eu tinha visto no braço do Pedro. Quando perguntei onde ele tinha comprado, disse que foi promoção na internet. Júlia, ele comprou um relógio caro para ela. E não era qualquer relógio, era um que eu tinha mostrado para ele dizendo que achava lindo. Que nojo de homem. Mas o que me quebrou mesmo foi encontrar um post dela de um mês atrás. Era uma foto de uma mesa de café da manhã romântica, com a legenda: "Domingos são melhores quando começam assim". Eu conhecia aquela mesa. Era a mesa da cozinha dele. Eu havia tomado o café da manhã naquela mesa dezenas de vezes, mas não naquele domingo. Naquele domingo, ele havia dito que tinha acordado tarde, que não queria me ver porque estava gripado. Ele estava com ela, na casa dele, na nossa mesa, fazendo o nosso café da manhã. Júlia, eles ficavam na casa dele. Nos domingos que ele dizia que queria ficar sozinho, ele estava com ela. Isso é nojento. Que homem nojento. Continuei investigando. Fui nas curtidas das fotos dela. Lá estava ele, curtindo tudo, há meses, desde o início. Curtindo foto de calcinha, de biquíni, de decote. Enquanto eu estava aqui cozinhando para ele, lavando a roupa dele, acreditando que éramos felizes, fui no perfil dele. Nas fotos antigas, antes de nós começarmos a namorar, ele seguia ela. Pararam de se seguir quando começamos a namorar e voltaram a se seguir há 3 meses. 3 meses. Sempre os mesmos 3 meses. Liguei para minha mãe. Mãe, você lembra quando eu comentei que o Pedro estava estranho há uns 3 meses? Lembro, filha. Você estava preocupada, achando que ele ia terminar com você. Ele não estava querendo terminar comigo, mãe. Ele estava me traindo há 3 meses. O quê? Esse desgraçado! Mãe, você lembra quando ele não foi no seu aniversário? Disse que estava com dor de cabeça? Lembro. Você ficou chateada. Ele não estava com dor de cabeça. Ele estava com ela. Eu vi foto dela no Instagram, na mesma data, em uma praia. Ele mentiu para mim para poder estar com ela no aniversário da minha própria mãe. Minha mãe ficou em silêncio. Eu podia sentir a raiva dela através do telefone. Filha, esse homem não te merece. Nunca mereceu. Ele te enganou, te humilhou, brincou com os seus sentimentos. Que tipo de pessoa faz isso? Mãe, eu me sinto tão idiota. Todos os sinais estavam lá. Eu sabia que algo estava errado, mas ele sempre me fazia sentir que eu estava exagerando. Você não é idiota, filha. Você confiou, você amou. Não há nada de errado em confiar na pessoa que você ama. Mas eu deveria ter desconfiado mais. Deveria ter investigado. Não, filha. Em um relacionamento saudável, você não precisa investigar. Você não precisa ser detetive. Se você precisou investigar, é porque ele já estava te dando motivos para desconfiar. Ela estava certa. Um relacionamento de verdade não precisa de investigação, precisa de confiança. E ele quebrou a minha de todas as formas possíveis. Desliguei o telefone e olhei para o espelho. Meus olhos estavam inchados, mas não estava mais chorando. Estava planejando. Ele ia pagar. Não do jeito dele, covarde e mentiroso. Do meu jeito, com a verdade, com dignidade. Mas ele ia pagar. Passei o dia planejando exatamente o que ia dizer. Não queria ser dramática, não queria gritar, não queria dar a ele a satisfação de me ver desesperada. Queria que ele soubesse exatamente quem eu descobri que ele era. Às 7 da noite, mandei uma mensagem. Preciso buscar minhas coisas na sua casa. Estarei lá em 1 hora. Ele respondeu rapidamente. Não precisa vir hoje, posso levar suas coisas depois. Não, quero buscar agora. Não é um bom momento. Ela está aí? Perguntei diretamente. Ele demorou para responder. Não é isso. Pedro, só quero buscar minhas coisas. Não vou fazer escândalo, mas vou buscar hoje. Tá bom, te espero. Coloquei minha melhor roupa, fiz o cabelo, passei maquiagem, borrifei perfume. Não porque queria reconquistá-lo, mas porque queria que ele visse exatamente o que estava perdendo. Queria que ele se arrependesse. Queria que ele soubesse que eu valia muito mais do que ele merecia. Cheguei na casa dele às 8 em ponto. Ele abriu a porta com uma cara de constrangimento que quase me fez rir. Oi, disse, sem me olhar nos olhos. Oi, respondi, entrando sem esperar convite.
A casa estava diferente, mais limpa, mais organizada. Algumas coisas haviam mudado de lugar. Tinha um perfume feminino no ar que não era o meu. Onde estão minhas coisas? Separei tudo aqui. Ele apontou para uma caixa no sofá. Acho que está tudo. Fui até a caixa. Minhas roupas que ficavam lá, alguns livros, meu secador, produtos de limpeza de pele que eu deixava no banheiro dele. Toda a minha presença naquela casa reduzida a uma caixa de papelão. Pedro, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não terminou comigo há 3 meses? Por que continuou essa mentira todo esse tempo? Ele suspirou, passou a mão no cabelo. Não foi planejado. As coisas simplesmente aconteceram. Não aconteceram, Pedro. Você escolheu. Toda a mentira que você contou, toda a desculpa que inventou, toda vez que me fez sentir que eu estava exagerando, você escolheu tudo isso. Eu não queria te machucar. Não queria me machucar. Ri, mas era um riso amargo. Pedro, você me traiu por 3 meses. Me fez de idiota por 3 meses. Usou o meu presente para postar foto com ela. Me fez pensar que eu estava louca quando o meu instinto estava certo. Como isso não é me machucar? Eu me enrolei, não sabia como terminar sem te magoar. Então você preferiu me magoar muito mais, preferiu me humilhar, preferiu postar ela no mesmo dia que disse que precisava de tempo. Ele ficou em silêncio. Sabe o que é mais triste, Pedro? Não é nem o fato de você ter me traído. É o fato de você ter sido covarde. Você não teve coragem de assumir o que sentia por ela. Não teve coragem de terminar comigo direito. Não teve coragem de ser honesto. Eu sinto muito. Você sente muito porque foi pego. Se eu não tivesse visto aquela foto, você continuaria me enganando. Continuaria vindo aqui, dormindo comigo, dizendo que me amava, enquanto planejava a vida com ela. Não é verdade. É verdade, sim. E sabe de uma coisa? Eu até entendo você ter se interessado por outra pessoa. Acontece, pessoas se apaixonam. Mas você não precisava me tratar como lixo. Não precisava me mentir na cara. Não precisava me fazer pensar que eu estava ficando louca. Peguei a caixa e me virei para sair. Espera, ele disse. O quê? Eu realmente sinto muito. Você não merecia isso. Parei na porta e me virei para ele uma última vez. Você tem razão, Pedro. Eu não merecia isso. Eu merecia honestidade, merecia respeito, merecia alguém que tivesse coragem de me amar de verdade ou coragem de me deixar ir. Eu te amei. Não, você não me amou. Você gostou de mim enquanto foi conveniente. Você gostou de ter alguém que cozinhava para você, que cuidava de você, que te amava incondicionalmente enquanto você explorava suas opções. Ele abaixou a cabeça. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Pedro? Quando eu te amei de verdade, completamente, exclusivamente. Quando você disse que me amava, já estava de olho em outra. Não foi assim. Foi exatamente assim. E eu espero que você seja feliz com ela. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. Mas espero também que um dia você entenda o que perdeu quando escolheu me tratar como segunda opção. Caminhei até a porta, mas antes de sair me virei uma última vez. Ah, e Pedro, da próxima vez que você quiser terminar com alguém, seja homem, termine direito. Não invente desculpa de preciso de tempo. Seja honesto. A pessoa pode se machucar no momento, mas vai se recuperar muito mais rápido do que se descobrir que foi feita de idiota. Tchau, Pedro. Cuida bem dela e torce para que ela nunca descubra o tipo de homem que você realmente é. Tchau, Pedro. Cuida bem dela e torce para que ela nunca descubra o tipo de homem que você realmente é. Fechei a porta e desci as escadas. Meu coração estava disparado, mas não de tristeza, de alívio. Finalmente havia dito tudo o que precisava dizer. Finalmente havia colocado para fora toda a dor, toda a raiva, toda a decepção. Quando cheguei no carro, olhei para a caixa no banco de trás. Toda a minha história com ele resumida ali. 2 camisetas, um livro, alguns produtos de beleza. Era tão pouco para representar 2 anos da minha vida. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez fosse melhor descobrir que não havia deixado muito de mim naquela casa, porque significava que ainda havia muito de mim comigo. Ainda havia muito de mim para reconstruir, para amar de novo, para entregar para alguém que merecesse. Liguei o carro e comecei a dirigir. Não para casa, não ainda.
Fui para a praia, queria ver o mar, queria respirar ar puro, queria sentir que o mundo era maior que aquela dor. Estacionei e caminhei até a areia. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Era lindo, era perfeito. E eu estava ali, sozinha, mas não me sentindo sozinha. Sentei na areia e finalmente chorei. Mas não era o choro desesperado dos últimos dias. Era um choro de libertação, de alívio, de luto pelo que eu achava que tínhamos, mas também de gratidão por ter descoberto a verdade. Peguei o celular e abri o Instagram. Fui até as fotos que tínhamos juntos. Uma por uma, eu as apaguei. Não por raiva, mas porque não queria mais carregar aquelas memórias falsas. Não queria mais alimentar uma história que nunca foi real. Quando terminei, me senti mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas que eu nem sabia que estava carregando. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Como foi, filha? Respondi. Doloroso, mas necessário. Estou bem, mãe. Estou livre. Orgulhosa de você. Te amo. Também te amo. Fiquei mais um tempo ali, vendo o sol desaparecer no horizonte. Quando escureceu completamente, levantei e voltei para o carro. No caminho para casa, pensei em tudo o que havia acontecido, em como eu havia me perdido naquele relacionamento, em como havia me diminuído para caber no espaço que ele me oferecia, em como havia ignorado meu próprio instinto para não incomodá-lo. Mas também pensei em como eu havia sido corajosa, em como havia confrontado a verdade de frente, em como havia saído daquela casa de cabeça erguida, com dignidade, sem implorar, sem se humilhar. Cheguei em casa e coloquei a caixa no meu quarto. Amanhã eu decidiria o que fazer com aquelas coisas. Hoje eu só queria tomar um banho, comer alguma coisa gostosa e dormir. Antes de dormir, escrevi no meu diário. Hoje descobri que o amor próprio é mais importante que qualquer outro amor. Descobri que é melhor estar sozinha do que estar com alguém que não me valoriza. Descobri que eu sou forte o suficiente para recomeçar. Pedro me machucou, me traiu, me humilhou, mas também me ensinou. Me ensinou que eu mereço mais. Me ensinou que eu não aceito migalhas. Me ensinou que eu sou capaz de me defender. Ele disse que precisava de tempo, mas quem realmente precisava de tempo era eu. Tempo para me redescobrir, tempo para me amar de novo, tempo para entender que eu valho muito mais do que ele jamais foi capaz de reconhecer. Amanhã será um novo dia, o primeiro dia da minha nova vida. E eu estou pronta. Fechei o diário e apaguei a luz. Pela primeira vez em meses, dormi em paz, porque